Na história sempre encontramos craques amados pelo povo brasileiro, como por exemplo Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, amados por seu futebol e personalidade, o que os fazem ídolos do futebol brasileiro. O nosso atual é Neymar, jogador que desde garoto atraía atenção e possui em sua trajetória um aspecto diferente deste citado acima. Ele tem uma quantidade enorme de haters no Brasil. E neste vídeo eu vou elencar alguns motivos que acredito ser o motivo de tanta polarização e polêmicas sobre o nome de Neymar. Neymar em seus anos iniciais atraiu muita atenção para si, tanto no bom sentido, com seu futebol muito acima da média, tanto por suas polêmicas e também pelo seu jeito garoto de ser. As suas dancinhas eram a sensação da época, principalmente com aquela música Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, que teve um clipe inclusive com a participação do próprio Neymar, que virou sua comemoração característica. Mas quando ele fazia essa dança, o torcedor adversário pegava um pouco no pé, obviamente. Mas não apenas isso, esse jeito garoto dele de ser pode ter desagradado alguns, mas também a técnicos também. Isso eu tô falando no sentido de torcedores, mas desagradou a técnicos. Pois teve uma entrevista de René Simões sobre Neymar, que quando o atacante santista bateu o pé para uma ordem de Dorival Júnior, que mandou Marcel cobrar o pênalti na vitória sobre 4-2 sobre o Atlético Goianiense, deixando o Neymar sem essa oportunidade. Então o Neymar, acabou ofendendo o técnico Dorival logo depois. E acompanhando tudo de perto, o técnico René Simões, técnico do Atlético Goianiense, falou que o Brasil está criando um monstro. Essa ficou muito famosa, essa frase. Também teve outras brigas com o técnico Dorival Júnior, deixou os dois em pé de guerra. A situação ficou tão tensa que a diretoria santista teve que escolher entre um e outro, e obviamente que Neymar ficaria, era um do craque em ascensão no futebol brasileiro, tendo assim a demissão de Dorival, que estava fazendo um grande trabalho. Essas brigas prejudicaram a sua imagem até certo ponto. Mas continuando sobre o jeito moleque de ser, tanto as comemorações, o moicano que virou moda no Brasil, e dá muito por influência dele, por ser a marca registrada dele, desagradou um pouco em comparação a pessoas que preferiam os ídolos mais clássicos. Uma pessoa que nasceu acompanhando o Ronaldo, o Ronaldinho, esse último até tinha um jeito diferente, criativo de jogar, mas não era tão ligado na cultura pop como Neymar. Falando em cultura pop, o fato de Neymar por muito tempo ter preenchido mais os noticiários de fofoca do que de futebol é um pouco preocupante, principalmente nos tempos de namoro com Bruna Marquezine. A gota d'água gerando problemas foi tanto no Brasil quanto na Europa. Foi quando, liberado no Carnaval de 2019 pelo PSG, ele foi flagrado dançando em um camarote em Salvador enquanto se recuperava de uma lesão no pé. Essa clara despreocupação com o corpo incomoda também aquelas pessoas que têm como ideal jogador um Cristiano Ronaldo, que se cuida até demais, até com exagero. Mas de uns anos pra cá, Neymar tem ficado mais focado em seu futebol, talvez percebendo que para ter uma bola de ouro ou mais títulos relevantes, seu talento bruto não seria suficiente, até pela exigência do futebol moderno. Outro fator que desencadeia uma opinião negativa é o seu desempenho na seleção brasileira não ter sido tão decisivo. Por mais que tenha jogado muito bem Copa América, Copa das Confederações e Olimpíadas, campeonatos que o Brasil conquistou com ele, o fato dele não ter sido decisivo em uma Copa do Mundo pode sim ter afetado um pouco o seu legado. A gente sabe que Copa do Mundo é sempre o torneio mais visado de todos. Outra reclamação sobre Neymar é sua famosa fama de caicai. Desde muito cedo ele carrega esse certo rótulo de caicai. Muitos jornalistas esportivos o defendem, tentando amenizar a situação, dizendo que ele é caçado em campo e por isso ele cai muito. E isso é verdade, eles realmente têm razão. O jeito moleque dele sempre fez ser visado pelos adversários e também como uma forma de tirar ele mentalmente do jogo. Mas principalmente no início da carreira, convenhamos que ele exagerava, né? Eu até achei que ele tinha superado essa fase quando se consolidou na Europa, mas no jogo contra o México, na Copa de 2018, ele voltou a ser piada mundial. Teve aquela lá, inclusive, que virou meme dele caindo e rolando várias vezes. As pessoas quando falavam Neymar, quando viam os repórteres brasileiros falar sobre o Neymar, eles começavam a fingir que caíram. Realmente ele ainda era uma piada nesses tempos. Mas vejo que depois daquilo, mais experiente, isso não tem mais acontecido.
E mesmo com tudo isso que eu mencionei aqui, se Neymar fosse jogador nos anos 90, a opinião pública dependeria apenas de um aspecto, a imprensa. Neymar começou a jogar na era das redes sociais, ou seja, foi uma era de opinião democratizada, tirando o domínio completo da imprensa tradicional, sempre acostumada a ser a única fonte de notícias. Agora, através das redes sociais, todos nós podemos ser colunistas, comentaristas e colocar nossa opinião para que todos vejam, não limitando mais apenas a mesa do bar. Então, o que antes era possível distorcer ou amenizar alguns fatos sobre determinado jogador, hoje dificilmente acontece, fazendo com que cada um tenha sua própria opinião, dando chance também aos famosos haters. Então, o que podemos tirar disso é que jogadores do passado podem ter sim tido seus haters, mas por não haver uma forma pública de se expressar além da TV, de TV no caso de programas esportivos, opiniões diversas da imprensa tradicional eram mais difíceis, e essa transmissão para uma democratização maior da imprensa e de opinião de assuntos periféricos como futebol se deu apenas a partir das redes sociais, pois poucos blogs há alguns anos atrás ousariam criticar Ronaldinho, por exemplo, que estava no auge naquela época que a gente era mais famoso pelos blogs. E há também críticas em algumas coisas até a Pelé ou Maradona, por exemplo. Então, obviamente, não seria Neymar que quebraria essa escrita. Ele não é unânime, nunca foi, e assim como ninguém foi na história. E esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo o que você acha sobre Neymar. Você acha que ele vai conseguir trazer a Copa do Mundo para o Brasil? Ou você acha que ele não vai bem como na Copa de 2018, que ele não foi decisivo quando o Brasil mais precisou? Deixa aqui embaixo o seu comentário e até a próxima!